Queridos, você, quando está preenchendo um formulário em algum lugar, e geralmente são várias perguntas, né? Endereço, número de identidade, CPF, e de repente aparece lá uma pergunta, nacionalidade. Pergunto para você, o que você escreve lá? Brasileiro, não é? Por quê? Porque essa é a sua nacionalidade, você nasceu no Brasil. Se uma pessoa nascer em um outro país, ela vai escrever lá qual é a nacionalidade dela. Aonde a gente quer chegar com isso? Nós, eu e você, somos hoje cidadãos do reino de Deus. Amém? Na semana passada a gente esteve lá na New Life, não é? O Cadu lá com muita alegria abriu as portas. Mais uma vez eu quero te agradecer, Cadu, agradecer o pastor Marcos também. Foi muito legal, não é? Foi um clima diferente, foi um encontro diferente. Mas lá eu estava falando sobre padrões de comportamento do reino de Deus. Nós entendemos que hoje nós participamos de um reino, nós não estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, e o nosso modo de pensar, de agir, de interagir com as pessoas mudou um pouquinho. E a gente entende que nesse ano de discipulado, nós precisamos entender que o nosso discipulado passa por também fazer discípulos. E para fazer discípulos, eu preciso ter uma característica. Quando a gente ensina os nossos filhos, quando a gente ensina as pessoas que estão próximas a nós, nós vamos ensinar como? Com os nossos comportamentos, com a nossa cultura, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Tudo isso vai ser conforme o lugar que nós moramos. Então, logo, no ano do discipulado, nós entendendo que nós somos cidadãos do reino de Deus, nós somos discípulos. Eu sou, você é, todos nós somos discípulos de Jesus, mas nós também podemos gerar outros discípulos para o reino de Deus. Amém? Essa é a nossa missão nessa terra. Como igreja, nós estamos aqui não somente para vir a esse lugar, mas existe algo a mais que Deus está fazendo e está chamando cada um de nós a participar disso. E nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre isso. O reino, ele tem um propósito. E nós somos participantes desse propósito. Nós estamos completamente envolvidos nesse propósito. É interessante que não é somente falar assim, olha, o reino de Deus tem um propósito, tá, gente? Deus tem um propósito e achar que a gente está fora disso. Não! Ele nos ama, nós, igrejas, somos chamados o corpo de Cristo. Então, claro que tudo aquilo que Deus quer fazer passa pela sua igreja. E eu e você somos igreja. Então é importante a gente nessa noite tomar consciência, se ainda não temos, de que Deus ele quer trabalhar na nossa vida e também através de nós. Eu não vou dar spoiler aqui, eu vou deixar para depois falar, mas essa semana a gente está tendo uma experiência maravilhosa. Deus está fazendo algo tremendo. Vidas estão sendo abençoadas porque você, nós, todos juntos, estamos abençoando várias pessoas. E aí, se você quiser saber o que é, no domingo vai ter aí uma divulgação melhor. Você vai entender o que a gente está fazendo essa semana, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. O propósito do reino é realizar em cada um de nós a obra que Jesus trouxe ao mundo. E aí a gente fica perguntando, ora, Deus trouxe ao mundo o quê? Jesus trouxe ao mundo o quê? Eu acho que você sabe muito bem, salvação. Só que salvação ainda vai muito mais além do que apenas ser salvo, do que apenas hoje estar numa outra condição e saber que somos eternos. Hoje Deus tem algo muito maior. Jesus ele veio libertar, ele veio curar, ele veio transformar, ele veio nos dar crescimento. E aqui está uma palavra-chave para os dias de hoje. Queria que você repetisse isso comigo. Eu quase não faço isso, mas eu já vou pedir. Você pode falar comigo? Eu quero crescer. Agora eu vou falar para mim. Eu quero crescer. Pastor, mas o senhor é pastor, o senhor conhece. Gente, existe uma frase que o pessoal diz quando a gente entra num seminário, numa escola bíblica, que é o seguinte, quando a gente chega num lugar para poder estudar, a gente chega lá pensando que sabe alguma coisa. Quando a gente está fazendo, quando a gente está ali passando por aquele estudo, a gente entende que tem muita coisa para a gente aprender. E quando chega no final de um seminário, de um curso de estudo bíblico, a gente chega à conclusão de que a gente não sabe nada. E isso é uma realidade. A palavra ela é tão ampla, a palavra ela é tão grande, a palavra tem tanta coisa profunda, que a gente vai a cada dia aprendendo. Então Deus quer nos dar crescimento. Crescimento para quê, pastor? Para que a gente possa cumprir o propósito do reino, que é servir. E servir, queridos, desde já,
Eu sempre repito isso para você. Muitas vezes nós entendemos, e por causa da nossa cultura, quando a gente fala de servir, parece que a gente está falando de uma coisa assim, meu Deus, tem que servir. Mas aí eu vou ter que fazer... Eu já citei esse exemplo aqui, se você estava aqui, não é? Você vai ouvir de novo, infelizmente, ou felizmente, né? E se você não estava aqui, eu quero repetir para você. Você, de repente, algum dia, teu marido te chama e fala assim, olha, vamos almoçar fora. E beleza, você vai almoçar fora com teu marido, ou com a tua esposa, com teus colegas de trabalho, e você chega lá num restaurante, você chega lá naquele lugar, e o garçom, ele vem fazer o quê para você? Ele vem te servir. Ser servido é bom, ok? Não vamos aqui também ficar tentando iludir e dizer assim, não, ser servido não, pastor, eu gosto mais de servir. Não, nós seres humanos gostamos de ser servidos, isso é bom. Sentar-se numa mesa, num lugar agradável, com ar-condicionado, com tudo aquilo, é ótimo, é excelente. Mas entenda uma coisa, quando chega no final que o garçom nos serve, o que a gente precisa fazer? Obrigado, hein? Deus te abençoe. Não? Dá ruim, né? Manda o segurança, pega aquele ali. Aquele ali não pagou. Não, o que acontece? A gente vai lá e deposita o nosso pagamento. Eu pergunto para você, nós fomos servidos, mas quem é que ficou no lucro? Aquele que serviu. Você está entendendo alguma coisa que na nossa lógica aqui, você pode pensar assim, pastor, mas o mundo terreno não pode se comparar com o mundo espiritual. Claro que não. Porque quando nós servimos no reino, é muito maior do que o que nós fazemos aqui. Quando a gente está servindo ao nosso próximo, quando a gente está servindo as pessoas que estão à nossa volta, isso é algo tremendamente abençoador. E, deixa eu ver aqui, beleza. Foi? Bom, eu quero ler com você Lucas capítulo 4, versículo 18. Eu não sei se aí vai ficar muito pequenininho. Dá para ler, não dá? Dá sim. Veja o que a palavra diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Foi Jesus que disse isso. Esse é um texto que estava lá no Antigo Testamento. E Jesus, então, um dia chega na sinagoga, pede o rolo de livro, que naquela época não era como a gente conhece hoje, alguém trazia um rolo, ele abria e lia. Aliás, alguém abria para ele e ele lia. E quando ele leu, ele falou, e hoje essa palavra se cumpriu. Jesus, ele veio para isso. E essa missão de Jesus, que é o propósito do reino, que é a missão do reino, ele outorgou para mim e para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, fale conosco nessa noite profundamente, que ela traga transformação, que nessa caminhada de fé, Senhor, nós possamos vislumbrar, enxergar coisas novas, coisas maiores, coisas tremendas que o Senhor tem preparado para nós. Fala conosco, Senhor, nessa noite, que a Tua palavra, mais uma vez, Senhor, seja abençoadora a cada um de nós, e em nome de Jesus eu já te agradeço por tudo, amém. Neste ano, queridos, mais uma vez eu vou repetir isso, é o ano do discipulado. Você quando vem a essa igreja, você entende que nós estamos no ano do discipulado. O ano passado foi o ano da conexão, esse ano está sendo o ano do discipulado. Nós estamos envolvidos com esse assunto, nosso pastor tem falado para nós, domingo pela manhã, bastante sobre discipulado. E nós precisamos estar alinhados com esse propósito. Se eu faço parte de um meio, se eu faço parte de um local, se eu faço parte de uma comunidade, eu preciso estar alinhada com ela. Eu não posso de maneira nenhuma ficar fora daquilo que está acontecendo e daquilo que Deus está fazendo. Porque quando Deus ele lança um propósito, quando Deus ele coloca algo para a sua igreja, é porque Ele tem algo maior para fazer. E adivinha, não vai ser na vida do vizinho, não vai ser na vida vai ser na sua vida. Na nossa vida, nós estamos envolvidos com isso. Então, o que a gente precisa fazer? Estar alinhado com essa visão. A partir de hoje, se você ainda não tinha tomado consciência disso, eu peço ao Espírito Santo que toque no seu coração, a fim de que você entenda que nós somos discípulos e que nós estamos aqui para discipular. Pastor, mas eu não conheço nada. Você vai discipular com o teu comportamento, com a tua palavra, com as tuas atitudes. Isso vai fazer a diferença. Somos discípulos que fazem outros discípulos de Cristo. E isso passa pela nossa caminhada de fé.
Sabe, queridos, todos nós temos necessidades. Independentemente do nível cultural, do salário que ganha, todos nós temos necessidades. Essa é uma realidade. Se eu parasse agora para conversar com você e eu te perguntasse quais são as suas necessidades, se você conversar comigo, eu vou puxar, eu não sei, o pessoal não sabe mais o que é isso, né? Formulário contínuo, alguém sabe o que é isso? Não sabe, né? Misericórdia. Formulário contínuo era um papel que era colocado nas impressoras antigas e ele vinha todo dobrado. Um em cima da outra, uma em cima da outra. Era uma caixa desse tamanho, a impressora ia imprimindo aquilo. Aquilo era uma coisa que não tinha mais fim, parecia que era uma coisa gigantesca. Beleza, vocês não sabem o que é. Mas se eu fosse falar para você das minhas necessidades, provavelmente seria assim. Eu escreveria talvez um livro para ficar um pouquinho mais claro. Então Jesus veio para trazer salvação. Na passagem que lemos, podemos ver esse propósito do reino na revelação de Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo para salvar. E a ideia que nós temos de salvação, queridos, talvez não se aproxime nem um pouco do propósito que Deus tem dentro da salvação. Você está lendo aí, não é, a tela que a gente preparou, e nessa passagem nós podemos entender que o propósito de Deus, na revelação de Jesus, é salvar toda a humanidade. A questão é que quando a gente fala em salvar, talvez a gente tenha uma imagem, por exemplo, de alguém que está se afogando e de repente vem o salva-vida, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo, agora no verão tem muito, né? O pessoal está lá bebendo água salgada e o camarada vem, nada, vai lá, segura a pessoa, tem uma pranchinha que ele coloca para poder auxiliar a pessoa e ele traz ela para a praia, ou seja, ele salvou aquela pessoa de se afogar. Essa é a ideia que a gente tem. Mas no reino de Deus, salvação é muito mais do que isso. Talvez você já tenha ouvido isso aqui, e hoje eu quero mais uma vez reforçar isso. A palavra salvação no grego, ela é traduzida para o nosso idioma, né, como salvação, ela se chama sozo. E sozo, ele é muito mais do que apenas ir lá e tirar alguém que estava bebendo água salgada. É algo que é mais profundo. Ela significa salvar, libertar, curar, preservar. Então você imagina, quando Jesus vem, quando ele vem, ele diz que ele veio para levar a salvação àqueles que estão cativos, àqueles que estão presos. Ele está querendo fazer uma obra muito maior, muito mais abrangente do que apenas libertar aquela pessoa, tirar aquela pessoa daquele meio, mudar o futuro daquela pessoa e dar vida eterna. É muito mais do que isso. Como você viu aqui, salvar. Vejamos qual é a ideia de salvar no Novo Testamento. Existe aqui algo que tinha na cultura da época, que as pessoas, quando se falava em salvação, elas entendiam diferente do que a gente entende hoje. Primeiro, é um presente de Deus oferecido a todos por meio da fé em Jesus Cristo. É um presente de Deus oferecido a todos através da fé em Jesus Cristo. Para pensar um pouquinho sobre isso. Você gosta de ganhar presente? Claro, né? Poxa, pastor, quem não gosta? Não, eu fico aborrecido, pastor. Se alguém trouxer um presente para mim, eu fico muito chateado. Não existe isso. Nós gostamos de ganhar presente. Deus nos deu pela sua graça a salvação. Eu e você não precisamos fazer nada. Aqueles a quem nós vamos discipular não vão precisar fazer nada, apenas crer em Jesus Cristo, no seu poder, na sua graça, na sua unção, naquilo que Ele faz na vida do ser humano. E isso vai ser demonstrado como? Através da nossa vida. Nós somos uma carta lida, nós somos uma carta aberta, a nossa vida fala do propósito de Deus. E se não fala, precisa falar. Alguma coisa está precisando ser ajustada na nossa vida. Segundo, um dom da graça de Deus, algo que podemos ganhar, que não podemos ganhar pelos nossos próprios méritos. Gente, não há nada, absolutamente nada que nenhum ser humano possa fazer para poder ganhar a salvação. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu relevei isso, eu abençoei pessoas, eu lutei pelo teu reino, eu fiz grandes coisas, e Deus vai falar, mas não era por isso, porque não é pelo seu merecimento, é por pura e inteira graça de Deus. Então a gente já começa a entender que quando nós estivermos discipulando pessoas, eu não tenho que ficar cobrando dela, olha, faça isso, faça aquilo outro, não. É claro que a gente em amor vai dar o caminho para a pessoa, vai falar para a pessoa, olha, o caminho é esse, andai por ele. A Bíblia tem um versículo que fala isso. Mas não quer dizer que a gente vai encher a pessoa de dogmas, de mandamentos. Não.
Nós vamos falar do amor, nós vamos demonstrar o amor através da nossa própria vida. Salvação envolve isso, não é por o que eu faço, não é pelo que eu mereço, porque eu não mereço nada, e tudo que eu possa fazer nunca vai deslumbrar Deus. Uau, Renato é o cara. Não, não vai. Porque tudo é dele, por ele, para ele. Todas as coisas apontam para ele. Então dele também emana tudo aquilo que beneficia a nossa vida, ou que traz bênção às nossas vidas, para ficar mais claro. Você está entendendo isso? Terceiro ponto. A salvação é um ato de Deus em nossas vidas, que nos salva da condenação eterna. Nos dá a vida eterna. Pecado original. Todo mundo sabe o que é o pecado original? Adão, Eva, serpente... maçã, que é isso, pastor? Que maçã? Que negócio é esse de maçã, pastor? Não está escrito maçã lá não. Beleza, vocês estão ligados. Gente, ali foi o pecado original. Naquele momento, toda a humanidade, toda, se separou de Deus. Porque Deus, ele não tem como coabitar com o pecado. Onde há pecado, Deus não está. Ele tem misericórdia, ele tem graça, ele tem amor, mas Deus não passa a mão na cabeça e diz, não, eu compreendo esse pecadinho que você tem. Não, não existe isso. Ele veio exatamente para nos libertar do pecado, para que a gente se afaste do pecado. E o que aconteceu aqui? Deus, então, ele planejou, ele bolou um plano em Cristo Jesus para que todos nós não fôssemos condenados. Para pensar numa coisa. E hoje a gente fala muito, vive uma vida hoje muito voltada para as coisas que são materiais. Mas imagina, você é eterno. Aleluia? Nós somos eternos. Recebemos Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Nesse momento a nossa realidade espiritual mudou completamente. Queridos, hoje a gente precisa falar sobre isso. Você que está me assistindo em casa, eu preciso falar sobre isso. Nós estávamos condenados ao inferno. Está todo mundo com calor, não é? Está um clima de montanha, Montanha que está correndo larvas, não é? Só se for esse tipo de montanha. Está quente a beça. Eu já vejo lá no Instagram o pessoal colocando, a amostra grátis do inferno. É por aí, mais ou menos. Gente, se aqui já está nos incomodando, você imagina na morte eterna. Mas Jesus veio para nos dar vida eterna. Quando nós acabamos com essa vida material, quando nós passamos dessa para melhor, nós estamos não terminando, nós estamos começando algo novo com Deus. Entenda isso, a nossa vida não se resume a isso, não se resume ao agora. Eu e você, nós, igreja do Senhor, você que está me assistindo aí em casa, nós somos eternos. E isso é uma bênção que só Deus poderia fazer por cada um de nós. Jesus veio para libertar. E queridos, o inferno ele é sutil. Eu estava assistindo um filme, esse filme se chama Cabeça Vazia, Oficina do Diabo. O nome do filme é Oficina do Diabo. E ele vem mostrando todas as astúcias satânicas para que a gente possa se perder, para que ele possa enganar. O inferno ele é sutil, Satanás é sutil. Ele não se apresenta como alguém mau, porque é claro, quem em sua sã consciência iria se apresentar como mau? Evidentemente que nós iríamos rechaçar. O que ele faz? Ele envolve. E tudo que ele pode fazer é envolver a pessoa, é trazer a pessoa à incredulidade, é trazer o mal sobre a vida da pessoa. Essa é a realidade do inferno, mas Jesus veio para nos libertar. Pessoas estão presas e nem sabem que estão. Pessoas estão presas a vícios, pessoas estão presas a coisas que são totalmente abomináveis a Deus. E hoje, eu e você temos essa libertação. Jesus veio para libertar os cativos. O que é cativo? Aquele que está preso, aquele que está amarrado. Você está vendo aí na imagem, o pessoal lá com a mão para fora da cela. Você imagina? O pecado ele cega, ele tira o entendimento das pessoas. As pessoas simplesmente não têm consciência até que a verdade chega, até que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa não tem consciência disso. Provavelmente eu e você não tínhamos. A gente achava que estava tudo bem, a gente achava que estava tudo maravilhoso, até o dia em que nós ouvimos a palavra de Deus e naquele momento nós decidimos. Foi uma decisão, nós falamos, não Senhor, eu quero a Tua presença, eu não posso mais viver desse jeito. Eu reconheci o Teu amor, eu fui tocado pela Tua presença, e eu quero hoje ter essa mudança de vida, e imediatamente as algemas se quebraram.
Você e eu, nós não somos mais pecadores. Eu e você não somos mais pessoas que estão presas a nada. Muito pelo contrário, viver a vida para Cristo é liberdade. As pessoas hoje querem liberdade e pensam que liberdade é viver de qualquer maneira, é fazer o que se quer. Não, não é. Liberdade é viver em Cristo. Liberdade é saber que o nosso futuro está garantido. Que a gente pode passar sim por aflições, mas não é isso que vai parar a nossa vida. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele, nós fazemos parte do corpo dEle. A condição de escravo, queridos, não nos dá a oportunidade de nós falarmos não. Eu não sei se você gosta de ver filmes ou novela de época. E na época da escravidão, você pode ter ali um vislumbre, uma ideia do que os escravos passavam. Se o Senhor chegasse para ele, o dono dele, porque era essa a palavra, se o dono dele dissesse, olha, eu quero que você vá daqui para lá, ele não tem como dizer, para que eu vou para lá? Não é nem doido de falar um negócio desse. Ele não podia questionar, ele não podia sequer pensar, por quê, para quê, como, não. É uma ordem dada e aquela ordem tinha que ser cumprida. O escravo, ele não pode dizer não. Assim era na nossa vida no passado. Quando nós estávamos envolvidos com o pecado, Jesus nos libertou para que hoje nós possamos ter o poder de dizer não ao pecado. Pastor, mas a gente então não peca? Às vezes a gente pisa na bola. Mas hoje você tem que entender, junto comigo, que hoje nós podemos dizer não. Eu não vou pecar. O Espírito Santo habita em mim. Eu não vou entristecer a Deus. A palavra diz, e nem entristeçais o Espírito Santo. Nós podemos sim, através das nossas atitudes pecaminosas, entristecer o Espírito Santo. Mas Jesus veio para libertar. Nós já estamos livres. E talvez você diga, libertação de quê? Quando eu estava preparando esse esboço, eu lembrei de uma experiência que me marcou muito. Foi agora, uns 4 anos atrás. Eu tinha 14 anos. E eu fui convidado, para ninguém acreditou, né? Todo mundo rindo, né? Valeu, gente, tudo bem. Eu tinha 14 anos, eu fui convidado a ir numa igreja, colega de escola, pô, vamos na igreja comigo, cara, vai ser legal e tal, eu falei, vamos lá. E eu usava naquela época um cordãozinho que tinha um crucifixo vazio. E ai de mim quando entrei naquela igreja com aquele crucifixo. Imediatamente uma senhora veio, segurou naquilo e falou assim, você tem que se libertar disso, arranca isso do teu pescoço. Isso era agora, né? Hoje tem outra cultura, eu acredito que ninguém faça mais isso, em nome de Jesus. Mas aquilo me chocou, porque ela falou, você tem que se libertar disso. E eu não entendia o que era essa questão de se libertar. Eu falei, eu não estou preso, essa corrente não me prende, ela está só em volta do meu pescoço. Jesus veio para libertar do pecado e das suas consequências. Você sabe que toda atitude, ela vai ter uma consequência. E a atitude pecaminosa vai ter uma consequência na nossa vida. Jesus veio para nos libertar desse poder que o pecado tinha sobre nós. Como eu disse para você, éramos escravos do pecado. Não podíamos dizer não, não podíamos nos opor, muito pelo contrário. Nós nem sabíamos que estavam num ambiente dessa maneira. Jesus veio para nos libertar das culpas, dos vícios, dos medos, das obras da carne. O apóstolo Paulo vai falar muito claramente sobre isso, sobre coisas que hoje a gente está imputando ao diabo, dizendo que é do diabo, dizendo que é do inferno, quando na verdade são obras da carne. É a nossa carne, é uma natureza que nós queremos em todo momento fazer o contrário do que Deus diz. Jesus veio para nos dar a libertação da opressão física e da opressão espiritual. Quantas pessoas hoje, queridos, e você provavelmente conhece muitos, que estão presos, que estão ali cativos espiritualmente, que infelizmente, por não conhecer a verdade, estão sofrendo. E nós estamos aqui hoje para cumprir o ID de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, anunciai as boas novas. Quem crer e for batizado será salvo, será liberto, será abençoado. Esse é o nosso papel. A libertação de nós mesmos. Eita, pastor, que é isso? Que libertação de nós mesmos? Pois é. Você quer saber quem é o meu maior inimigo? Eu vou contar para você. Sou eu mesmo. Nós somos o nosso maior inimigo. Todos os dias. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu abomino, que eu não quero de jeito... Gente, entendam uma coisa. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós muitas vezes pensamos errado a respeito de nós mesmos.
O nosso pensamento precisa ser renovado. A nossa mente agora precisa ter a verdade da palavra de Deus nela. Para quê? Para que a gente possa crescer, dar o próximo passo. E esse é um outro passo que Jesus veio para nos dar condições, crescer. Está aí na próxima tela. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, ele diz: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Dentro desse propósito do reino, nós precisamos crescer. Eu mais uma vez vou dizer para você, não é simplesmente frequentar uma igreja, não é simplesmente correr atrás de uma bênção, não é simplesmente fazer um sacrifício, almejando algo de Deus, não. Nós precisamos crescer, e queridos, está chegando um tempo em que a igreja, ela não vai precisar crescer, ela vai se tornar uma necessidade imediata. Eu não posso ficar adiando isso. Não, ano que vem eu vou procurar entender melhor a Bíblia, eu vou procurar mudar os meus comportamentos, eu vou permitir que a minha mente seja inundada com a palavra de Deus. Não, eu não posso planejar isso para o futuro. Isso precisa ser hoje. Porque você está vendo, o inferno está se levantando. As pessoas estão perdidas. As notícias são cada vez piores. Eu não vou mentir para você. Você vê telejornal, você vê as notícias, você pesquisa na internet. Aliás, você abre um site na internet, isso vem direto para você. Então você sabe que o mundo está realmente morrendo no maligno. O maligno está tomando conta de tudo. E se a igreja de Deus, se eu e você não tivermos essa consciência que através do Espírito Santo nós precisamos crescer, assim como uma semente. Foi lançada a semente da salvação no nosso coração. E essa semente ela germinou, porque hoje nós estamos aqui na casa de Deus. Qual é o próximo passo, pastor? Florescer, dar frutos. E o que é florescer e dar frutos no reino de Deus? É nós continuarmos em crescimento, abençoando aqueles que estão próximos a nós. Esse é o propósito maior da igreja. Esse é o propósito maior do Senhor. É comum que se espere de uma criança o seu desenvolvimento, o seu crescimento intelectual e físico. A vida é sempre uma progressão. Entenda isso. Nós não somos pessoas que chegam a um certo nível e falam assim, bom, aqui eu cheguei e aqui eu vou ficar, estou satisfeito com isso. Não. Quando a pessoa pensa dessa maneira, quando uma pessoa fala dessa maneira, ela já é derrotada e não sabe. Eu tenho um vizinho que ele diz para mim sempre o seguinte, já vai trabalhar? Na hora que eu estou saindo com o carro, eu falo, sim, estou indo trabalhar. E o senhor, também, pô? Daqui a pouco eu vou ali fazer não sei o quê, eu vou fazer uma compra, 70 e poucos anos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu falei, caramba, o senhor não para. Ele, se parar, enferruja. Na vida cristã é exatamente a mesma coisa, eu não posso parar. Essa fome de Deus, essa sede de Deus, ela precisa ser contínua na nossa vida. Está vindo uma porção de novidades aí a partir de março. Gente, se envolva. Aprenda mais de Deus, conheça mais de Deus. Nós temos aí um portfólio gigantesco de cursos para te auxiliar na tua vida. Você que está em casa também. A gente está aí pronto para poder passar para você o pouco que nós hoje conseguimos entender de Deus. Para quê? Para que todos nós possamos crescer. Não é interesse dessa igreja, e eu posso falar isso, eu estou vendo meu pastor aqui, mas eu posso falar isso com a maior tranquilidade. A gente tem uma intimidade, a gente conversa, a gente fala. Gente, não é interesse dessa igreja que ninguém seja maior e o outro seja menor. Não, peraí, eu conheço mais, eu sou mestre, eu sou isso. Não, pelo contrário. O desejo dele, que é o desejo de todos, do nosso Deus e de todo o reino, é que todos venhamos a crescer. Que os erros que a gente cometeu no passado, a gente não cometa hoje, porque o conhecimento chegou ao nosso coração. Essa é a verdade do reino, é o propósito do reino, uma delas. O propósito do reino passa por desenvolvermos práticas e disciplinas espirituais. Gente, isso é tão fácil. Não é algo difícil. Eu não tenho que ficar contando no relógio, eu não tenho que me virar para uma cidade e ajoelhar e orar com a testa no chão, não. Eu não preciso ficar vigiando o horário, 6 horas da manhã, hora da primeira oração, e meio-dia, e 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, meia-noite. Não, eu não preciso. Mas eu preciso ter uma disciplina espiritual de oração. Falar com Deus. O pastor estava falando aqui no domingo, isso me marcou muito. E você vai falar, poxa Renato, mas tanto tempo e você ainda foi marcado por isso? Sim. Ele falou o seguinte, quando eu me levanto, eu falo, Jesus, vem fazer parte da minha vida.
vem fazer parte do meu dia a dia. E eu parei e pensei assim, falei, Renato, você está fazendo isso? Eu me questiono, eu me julgo a vida inteira. A palavra de Deus diz, né? Não julgueis e não sereis julgados. Pois é, eu julgo a mim mesmo. Eu mesmo me julgo. Pois é, e eu fico pensando, gente, quantas vezes eu chamei Jesus a partir de segunda-feira, todos os dias. Eu acordo, boto o pé para fora da cama. Ai, Jesus, participa do meu dia. Aonde eu for, que seja o Senhor indo. Aonde eu tocar as minhas mãos, que seja o Senhor. Que aonde meus pés pisarem, seja o Senhor. Essa é uma realidade, queridos, uma disciplina simples. Uma disciplina de orar é uma coisa simples. Ler a Bíblia é outra disciplina. Pastor, mas quando eu leio a Bíblia me dá um sono. Meu irmão, agora dá para você ouvir. Mas pastor, se eu ouvir, aí é que eu vou dormir mesmo. Depende da posição que você esteja. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É uma necessidade. Tal como o alimento que a gente come a cada dia. Você tem ouvido isso aqui direto, gente. Eu não estou falando nenhuma novidade. Tal como o alimento que eu como todos os dias, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E queridos, é só assim que nós vamos crescer. Não é somente, eu não estou aqui invalidando a palavra de ninguém, entenda isso. Mas tem muita gente hoje no meio cristão que, eu ouvi o pastor fulano, eu ouvi a missionária, eu ouvi a pastora. Gente, é bênção. Eu não vou dizer para vocês que é ruim, claro que não é. Isso traz crescimento? Traz, mas não traz na quantidade, na velocidade de ouvir o próprio Deus falando conosco. E quando é que nós ouvimos Deus falando conosco, Renato? Quando nós vamos à palavra dEle. É Ele falando comigo e com você. A gente precisa ter isso resolvido dentro da nossa vida. Ter isso muito bem exercitado dentro da nossa vida. Pelo prático e contínuo do conhecimento da palavra de Deus, vem o nosso desenvolvimento. Eu tenho uma dificuldade imensa de guardar versículo. Às vezes eu fico vendo aqui o pastor Márcio, o pastor Luiz, o pastor Marcos, todo mundo aqui. O Cadu agora acabou de citar uma porção de versículo e eu fico assim, uau. Eu não consigo citar versículo de cabeça, para mim é muito difícil. Mas isso não significa que eu também não conheça a palavra. Eu sei o que está escrito, às vezes eu não sei onde está. Então eu preciso melhorar essa parte, eu preciso me aprofundar mais na palavra. Gente, todos nós precisamos nos aprofundar da palavra. Se nós queremos crescer, não existe outro caminho. Se nós queremos desenvolver a nossa fé, sermos homens e mulheres que realmente servem a Deus, que realmente estão interessados em fazer a vontade de Deus, nós precisamos crescer. É tempo de a igreja avançar, é tempo de a igreja crescer, é tempo de nós arregaçarmos as mangas e pensar no outro, nas pessoas que estão lá fora. É chegado o tempo de abençoar vidas que estão aí sofrendo. Aleluia! Jesus veio para transformar. Se nós conhecemos, nós somos transformados. Quando nós tomamos ciência de algo, quando nós aprendemos algo, nós somos transformados. A palavra de Deus não é diferente. Ela não é simplesmente palavra. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são? São espírito e são vida. Ou seja, ela se move dentro de nós. Ela traz transformação para a nossa vida. Ela muda a nossa realidade. E a gente vai começar a pensar diferente, agir diferente, fazer tudo diferente do que a gente fazia no passado. Nesse processo de crescimento, nós vamos sendo transformados. Eu gosto de acompanhar o crescimento das crianças. Existem crianças aqui, aliás, existem jovens aqui que eu vi quando eram crianças. Em março agora, graças a Deus, faz 25 anos que eu estou nessa igreja. Não sei como é que vocês aguentam, não sei como é que o pastor Marcos aguenta. 25 anos nessa igreja. Então eu vi crianças que nasceram que hoje são jovens, alguns já estão até casados. E gente, as pessoas elas foram transformadas. Ninguém nasceu e ficou com um bracinho pequeno. Ninguém nasceu e ficou com perninha pequena. As pessoas desenvolveram, estudaram, cresceram. Hoje são excelentes profissionais. Esse é o propósito de nós crescermos. É a transformação. As práticas do passado, queridos, elas já não fazem mais parte da nossa vida. Isso foi algo que Deus fez em nós. Eu não tinha, antigamente, o poder de dizer assim, não, agora eu vou ser diferente. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Renato, você vai aprender a ser gente. Isso foi Deus que falou comigo. E eu comecei a mudar os meus comportamentos, comecei a mudar a minha vida. Não pela minha própria vontade, mas pelo Espírito de Deus que age em mim e em você.
O Espírito Santo, ele se move dentro de nós, ele trabalha no nosso interior, porque a nossa mudança não começa de fora para dentro. O pessoal da igreja já teve esse erro de pensar desse jeito. Eu não chamo nem de erro, de engano, de pensar assim, não, eu preciso ser uma pessoa mais espiritual, eu preciso ser uma pessoa mais consagrada a Deus, eu preciso ser uma pessoa, e pensava assim, bom, é pelo meu esforço. Nunca será pelo nosso esforço, mas pelo poder de Deus, pela presença dEle que habita no nosso coração, e que nós vamos sendo transformados dia após dia. Entenda isso. Você está vendo aí, não é, nesse pequeno desenho, não é, a lagarta, até o momento em que ela vira uma borboleta. Esse é o exemplo mais claro de transformação. Nós estamos sendo transformados dia após dia, e o nosso crescimento vai transformar sempre o nosso comportamento. Romanos capítulo 12, versículo 2, você provavelmente, se eu falar assim, repita comigo, você vai repetir. Diz o quê? E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados. Como, pastor? Pela renovação das vossas mentes, do vosso entendimento, da vossa alma. Porque assim como você pensa, você é. Assim como nós pensamos, nós somos. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é transformação. E queridos, a transformação ela não é só instantânea. Não é uma coisa que acontece uma vez. Ela é paulatina, ela é contínua. Nós vamos sendo transformados. 2 Coríntios capítulo 3, e aí mais uma vez eu esqueci o versículo, mas depois você vai ver, que diz o seguinte, que quando nós contemplamos a Deus, nós vamos sendo transformados, vamos sendo. Ali na palavra não está dizendo, nós somos transformados, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Olha para Jesus. Fatura do cartão chegou, não tem dinheiro para pagar? Olha para Jesus. O carro quebrou? Olha para Jesus. O dono da casa vai pedir a casa? Olha para Jesus. Ficou doente? Olha para Jesus. Essa é a transformação do crente. Eu lembro que tinha um desenho que eu via de um urso que ele adorava mel. Eu não sei se era um desenho do Pica-Pau, não sei. Esse urso ele ficava desesperado. Quando acontecia alguma coisa, ele ficava correndo para um lado e para o outro. Não, essa não é a nossa realidade. Eu não preciso ficar desesperado, você não precisa ficar desesperado. O nosso Deus faz coisas maiores e melhores na nossa vida. Queridos, o exemplo mais claro de que nós somos transformados porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, essa convivência com o corpo de Cristo, com o Espírito Santo vai nos transformando. O exemplo mais fácil é entender o seguinte: se eu pegar um alicate aqui agora, esse aí é doido de pedra mesmo, como é que o pastor deixa ele pregar? Se eu pegar um alicate aqui agora e falar assim, estende o dedo por favor, eu vou apertar, tá? Não pode gritar. Você vai falar, cara, esse cara é um sádico, é doido, é maluco. Eu pergunto para você, alguém em sua sã consciência vai deixar que um negócio desse aconteça? Claro que não, a pessoa sabe que vai doer. Agora eu pergunto a você, eu e você, como membros individuais do corpo de Cristo, como cidadãos do reino dos céus, qualquer coisa vai acontecer comigo e com você? Não! Porque se você for ferido, se eu for ferido, é o corpo de Cristo que está sendo ferido, queridos. Ele é a cabeça. Por isso Ele guarda, Ele protege, Ele abençoa. Eu não preciso ficar correndo de um lado para o outro desesperado. Eu sei a quem eu pertenço. Lembra que a gente entregou a nossa vida para Jesus? Nós não falamos assim, Jesus, a partir de hoje eu vou ser seu coleguinha, tá? A partir de hoje eu vou andar contigo, tu vai ser meu amigão. Não! O que a gente falou para Jesus? Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Está nas Tuas mãos, Senhor. E é deixar Deus ir trabalhando em cada um de nós. No processo de renovação da mente, os nossos pensamentos, nossos comportamentos, a nossa visão de mundo passa a ser diferente. A gente começa a enxergar as coisas de maneira diferente. E isso é a palavra produzindo em nós a mudança necessária. E por fim, queridos, através da nossa transformação, nós somos levados a servir. Pastor, o senhor já falou sobre isso. Pois é, mas tem mais coisas. O Senhor nos dá instruções claras quanto ao modo como nós devemos servir. Efésios capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como se servissem ao Senhor e não a homens. Queridos, entendam uma coisa. Quando a gente fala de servir o próximo, sabe o que significa? É Jesus em nós servindo ao nosso próximo.
Jesus não está mais fisicamente nessa terra. Jesus não está mais em corpo, em sangue. Ele não está mais aqui nessa terra desta maneira. Hoje Ele está nessa terra através de mim e de você. Pai, Filho e Espírito Santo. São o mesmo. Ele está aqui morando em nós. Então, quando nós vamos até as pessoas, quando nós ajudamos, quando nós aconselhamos, quando nós chamamos uma pessoa que está desesperada, posso orar por você? E você ora por aquela pessoa, você está sendo Jesus na vida daquela pessoa. Eu e você estamos sendo Jesus na vida daquela pessoa. Essa realidade precisa ser uma permanente na nossa vida. Não pode ser algo de vez em quando, não pode ser algo só quando eu estou de bom humor. Eu preciso negar a mim mesmo e servir ao meu próximo. Mas isso só vai acontecer se eu entender o propósito do reino de Deus. Se eu tiver apenas, e desculpe, eu não estou chamando a atenção de ninguém, queridos, porque tem pessoas que estão me ouvindo e eu não sei qual é o teu nível de fé, qual é o teu nível de crescimento espiritual. Mas eu preciso falar isso, tem muita gente que está vindo à igreja como uma religião. Você e eu não temos religião, você e eu temos vida com Deus. Você já sabe disso. E a gente precisa exercitar isso. Lembra? Se parar, enferruja. Jesus serviu ao propósito do reino, ao propósito da salvação, servindo pessoas. Em todo o seu ministério, você não viu Jesus pedindo nada para Ele mesmo. Tudo que Ele fez, todos os milagres, todas as atitudes de Jesus sempre foi para beneficiar o outro. E Deus que cuida de todos nós, abençoava e supria todas as necessidades. Você não viu Jesus, olha, hoje eu estou com uma fome, o que tem aí na bolsa aí? E era Judas que carregava a bolsa, né? Senhor, está vazia, não tem nada. Isso nunca aconteceu. Quando ele encontrou com aquela mulher samaritana, João capítulo 4, o que foi que aconteceu ali naquela passagem? Jesus chegou, estava cansado, estava com sede, o sol era forte. E imagina, se aqui em Bangu está quente desse jeito, você imagina no meio do deserto da Palestina, que é muito mais quente. E Jesus parou ali perto daquele poço, e os seus discípulos tinham ido fazer o quê? Comprar mantimentos. Nunca faltou nada para Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque não vai faltar para mim e para você. Porque nós sempre teremos condições de ajudar o nosso próximo. Nós sempre teremos meios de servir ao nosso próximo. E muitas vezes isso vai pedir que nós neguemos a nossa própria vontade. Gente, muitas vezes, se você vai ao Evangelho, inúmeras vezes Jesus pregou cansado. Inúmeras vezes Jesus, Ele orou por pessoas quando Ele estava cansado. Eu lembro de um testemunho de um pastor, eu estudava e ele era o professor, e ele falou o seguinte: rapaz, uma vez eu estava muito cansado. Eu tinha feito culto pela manhã, eu tinha feito culto à noite, de tarde teve um sepultamento para me fazer no domingo, e ele fez milhões de coisas. E quando chegou à noite, ele cansado, acabou de pregar, e ele falou: graças a Deus, agora é comer aquela pizza, agora é deitar e dormir e descansar, porque amanhã é segunda-feira. Quando ele vai andando pelo corredor em direção ao carro dele, um diácono chama, não sei se você sabe o que é diácono, né? A gente não tem mais isso, mas antigamente tinha. O diácono era uma pessoa que servia a igreja. Então o que acontece? Um diácono chama ele e fala: pastor, olha só, tem uma irmã aqui que está passando mal e ela quer que o senhor ore. E ele pegou, não é? Poxa, não tem como negar. Ele pegou e orou aquela pessoa, mas orou daquela maneira: Senhor, em nome de Jesus, cura ela, Pai. Em nome de Jesus, toma ela nas tuas mãos, abençoa. Pai, que o teu poder esteja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Pronto, acabou. Fez aquela oração rápida. A irmã agradeceu, foi embora. No outro domingo, a irmã estava dando testemunho. Olha, no final do culto da semana passada, encontrei com o pastor no corredor, o pastor orou por mim e eu fui curada. Gente, às vezes nós vamos ter que negar a nós mesmos a nossa própria vontade, porque não somos nós, é a fé. Em todo tempo, esse ministério de Jesus trazia cura, trazia libertação, trazia transformação, trazia milagres tremendos sobre a vida de todos aqueles que se aproximavam dele. E concluindo, meus queridos, a visão do reino de Deus, o seu propósito, é gradual e é contínuo. Entenda isso. Não é uma coisa só, não é só o hoje, mas é o hoje, o amanhã e o depois de amanhã. Jesus falou isso. Não importa me caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Por quê? Porque todo dia é diferente. Todo dia eu preciso servir. Todo dia eu preciso ser transformado. Todo dia eu preciso abraçar a salvação. Porque senão a gente esquece de quem nós somos em Cristo Jesus. E nós não podemos esquecer, porque é isso que o inferno faz. Tentar enganar, até se possível, os filhos da luz. Quem é filho da luz? Eu e você. Ele faz de tudo, queridos.
Às vezes nós podemos cair no engano de pensar que nós já sabemos tudo. Não, eu já tenho tantos anos de igreja, já estudei, já fiz, já aconteci, já vi muitas pregações, já preguei, eu já fui aos hospitais, eu já fui até... Nunca nós saberemos tudo, querido. A nossa vida cristã é um processo contínuo de aprendizado. Que nesse ano do discipulado a gente possa entender isso. Eu quero aprender. Para quê? Para poder dizer, olha, eu sou o mestre, eu faço isso, eu faço aquilo? Não. Mas para poder compartilhar aquele conhecimento com outras pessoas. Eu sigo um neurocirurgião e eu não vou aconselhar você a seguir porque tem pessoas que são sensíveis. Ele mostra cirurgias, ele mostra uma série de coisas que ele faz. E sempre que eu comento alguma coisa, eu agradeço, doutor, obrigado por compartilhar conhecimento. Porque muitas pessoas, através daquilo que ele divulga, sabem, pô, peraí, eu acho que eu estou com esse problema, deixa eu procurar um profissional. Por quê? Porque ele resolveu gratuitamente, ele não cobra nada, está lá no Instagram. Ele vai lá e abençoa as pessoas. Eu não sei nem se ele é cristão, acho que não. Mas ele está lá compartilhando conhecimento. Gente, essa é a nossa missão, compartilhar o conhecimento. De graça recebeis, de graça dai. Levar o amor. Falar a esse mundo, olha, Jesus é a solução. Jesus é a salvação desse mundo. Só nele nós vamos encontrar alguém diferente. Não adianta ficar falando do político A, político B, C, D. Não, o que eu preciso é divulgar as boas novas do Evangelho. E nesse ano do discipulado, nós precisamos entender isso. Somos discípulos que fazem outros discípulos. Primeiro, nós somos transformados. E através da nossa transformação, nós vamos ajudar os outros a serem transformados também. Que possamos servir uns aos outros em amor, considerando cada um importante para Deus e importante para nós, pois nós somos um corpo. Não tem como um corpo dizer assim, olha, a garganta está ruim, mas o resto está bom. Então o corpo está bem? Não, não está. Se qualquer órgão do nosso corpo não estiver bem, todo o nosso corpo sofre. Assim é também no reino de Deus. Se existe alguém no nosso meio que está sofrendo, toda a igreja sofre, todos nós sofremos. E que até a gente ter esse conhecimento, até que a gente tenha crescido para compreender essa verdade, a gente possa continuar servindo, sendo transformados e vivendo a salvação que Jesus Cristo trouxe a todos nós. Você pode ficar de pé? Deixa eu orar por você. Glórias a Ele, glórias ao Pai. Querido Deus, Pai, Tu sabes, ó Deus, do desejo que há no nosso coração, Pai, e eu sei que esse desejo é o Senhor que desperta. Nós queremos, ó Deus, que os nossos irmãos cresçam. Nós queremos todos, Senhor, crescer juntos. Não há, Senhor, como uma perna crescer mais do que a outra, não. Todos nós precisamos crescer juntos, a fim de que todos sejamos bênção na vida das pessoas que vão se achegar a esse lugar, a fim de que nós sejamos bênção na vida das pessoas, ó Pai, que estão lá fora, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos. Deus, que tenhamos a completa convicção de que, Deus, cada um de nós somos salvos. Ó Deus, cada um de nós somos transformados. Cada um de nós somos libertos. Cada um de nós, Senhor, estamos prontos para servir, para fazer, ó Deus, aquilo que muitas vezes vai nos incomodar, mas que é a missão que o Senhor deu a cada um de nós. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. Desperta, Senhor, esse desejo, essa sede, essa fome de Te buscar, de Te procurar a cada dia mais, de fazer a Tua vontade acima da nossa vontade. E que assim, Senhor, o Teu santo e poderoso nome continue a ser glorificado. É a nossa oração, Senhor, que Te fazemos. Em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Deus abençoe a sua vida.